Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Química Objetiva. Hoje a gente vai iniciar o nosso módulo aqui, a nossa playlist em questão chamada de Introdução à Química. Como o próprio nome fala, a gente vai introduzir, vai mostrar para vocês alguns assuntos básicos, extremamente essencial, para que vocês possam dar desenvolvimento no estudo desse ramo do conhecimento, tá bom? Nessa playlist nós veremos vários assuntos, tá, relacionados aos estados físicos da matéria, transformação, fenômenos químicos e físicos, entre outros. E também no final da playlist nós resolveremos exercícios de tudo que foi trabalhado, tá bom? Então é muito importante vocês assistirem e resolverem esses vídeos que surgirão aí pela frente, tá? Então, para iniciar, a gente vai ver alguns conceitos extremamente fundamentais, pessoal. São coisas bem básicas, mas importantes para vocês entenderem um pouco da química. O que a gente vai estudar, o que ela trabalha, a sua forma de visão, entre outras coisas. Então, vamos começar aí. Galera, começando pela definição de química. O que é química? A palavra química em si, ela não tem uma definição específica, tá bom? A gente define química, na verdade, de acordo com o seu objeto de estudo. O que a química vai estudar? A gente diz que a química ela é um ramo da ciência, assim como história, filosofia, geografia, geofísica, entre outros ramos aí, que estuda o quê? A matéria, transformação da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Essas três palavras são chaves, tá? Alguns autores chamam ela de tripé da química, tá bom? A base da química é a matéria, a transformação da matéria e a energia envolvida. A gente vai ver daqui a pouco um pouco desses conceitos. Mas matéria em tese é tudo que nos cerca, todos esses objetos que estão aí espalhados pelo mundo, pelo universo. Esses objetos, eles podem o quê? Se modificar, eles podem se transformar. E para que ocorra essa modificação, essa transformação, é necessário ter um gasto de energia. E a química vai se preocupar em saber quanto cada modificação da matéria vai gastar, tá bom? A gente vai entender isso futuramente, de forma mais ampla assim. Então essa é a visão geral da química, matéria, transformação e energia, tá bom? Seguindo aqui, galera, a gente tem que entender que a química ela tem 3 níveis de estudo. Esses níveis de estudo estão extremamente interligados, você não consegue separá-los eles, tá bom? Vocês devem estudar de forma conjunta, que é o nível macroscópico, o nível submicroscópico, ou também chamado só de microscópico, e o simbólico. O macro, galera, como o próprio nome diz, macro é algo que é algo grande, algo visível, tá bom? Ou seja, a química vai se preocupar em estudar os objetos, os materiais que a gente enxerga. Por exemplo, um tijolo, uma árvore, você, entendeu? É algo que o ser humano consegue ver. Então é algo macro. Esse é um dos níveis de estudo da química. O segundo nível, galera, é o nível microscópico. Ou seja, você, a árvore, o rio, dentro dele tem coisas bem menores que o formam. Essas coisas menores que o formam, a gente vai ver que futuramente é os átomos, tá? Então, quando a gente falar de nível microscópico na química, a gente está falando do nível atômico, umas coisas bem pequenininhas que formam todas as coisas. E o que acontece? Você vê ali o ferro enferrujando, você vê ali uma carne assando. O que a química vai fazer? Ela vai simbolizar essa transformação, essa modificação da matéria que você está vendo. E ela vai fazer isso através de quê? Símbolos e equações matemáticas. E você se aprimorar na simbologia química é muito importante. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu colocar para vocês esse símbolo aqui, vocês podem olhar para esse símbolo e falar, isso aí é H. H, uma letra do alfabeto da língua portuguesa. Isso aí pode ser altura. Isso aí pode ser H de ômega, tá bom? Então vocês podem interpretar isso de várias formas. Mas na química o H tem outros significados. H pode ser H de entalpia. H pode ser o quê? O primeiro elemento químico da tabela periódica, que é o hidrogênio. Então a química ela tem a sua própria simbologia. E vocês entenderem essa simbologia vai ser importante para o desenvolvimento do estudo dessa matéria. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Agora vamos entrar em alguns conceitos fundamentais. A gente viu lá que química é o ramo da ciência que estuda a matéria, transformação da matéria e a energia envolvida nessa transformação. Mas o que é matéria? A química conceitua a matéria como tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. O lugar no espaço, pessoal, é tudo que nos cerca, é o nosso espaço mesmo de forma geral aí. Agora, o que é massa, galera? Cuidado, muitos alunos confundem matéria com massa. A massa, o que é a massa? Massa é a medida numérica direta da quantidade de matéria. Ou seja, o que é isso assim? Por exemplo, você está lá na balança, você vai lá se medir. Quando você vai na balança e você vê lá, por exemplo, lá talvez 100 quilos,
Tu vê lá 100 kg. O que é esse 100 kg, galera? Isso aqui é o que? É matéria ou é massa? Isso aqui é o que? Isso é massa. Por quê? Massa é a medida numérica direta da quantidade de matéria. O que é a matéria? Matéria é você, esse gordinho aqui, ó. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O gordinho pode ser medido e ele ocupa um lugar na nossa dimensão, tá bom? Então, esses 100 kg que vai aparecer lá, pessoal, é o que? É a massa, é a quantidade numérica da matéria, de acordo com a sua respectiva unidade. A unidade de massa no sistema internacional é quilograma, tá? O kg, tudo bem? Então, pessoal, massa e matéria é diferente. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A massa é a matéria expressa de forma numérica, tá bom? E quando eu paro para medir todos os materiais que formam esse nosso universo, não importa que eles sejam grandes ou pequenos, importante que seja medido, tá? Se você medir, aquele ato de medir é o que se transforma aquilo em massa, tá bom? Então cuidado para vocês não confundirem esses dois conceitos. Aqui a gente vai ver também agora dois conceitos que também causam muita confusão nos alunos, que é o conceito de corpo e de objeto. O corpo na química é definido como uma porção limitada da matéria, enquanto objetos são os corpos que representam uma utilidade para o homem. Como assim, galera? Muito simples. Vamos imaginar aqui que a gente tem essa árvore, tá? O que é a árvore? A árvore é o quê? Ela é a matéria. Por que ela é matéria? É algo que tem massa, ou seja, algo que pode ser medido. A gente pode medir a massa, tá? Tirar várias medidas dela. E o que acontece? Ela também ocupa lugar no espaço, então ela é uma matéria. Daquela matéria, pessoal, vamos lá, você foi lá e cortou. Você cortou pequenos troncos dessa matéria. Aí você vai ter o quê? Você vai ter o corpo. Porque o corpo é a porção limitada da matéria. É como se a árvore fosse a matéria em total. Você vai lá e tira partes dela. Você tira porções daquela matéria. Aí você tem o quê? Você tem o corpo. Uma porção limitada, não é a porção total. É uma parte daquela matéria. Tá bom? E o que acontece? Daqueles troncos você pode o quê? Fazer várias coisas. Você pode fazer uma mesa. Você pode fazer uma cadeira. Você pode fazer talvez um banco. Você pode fazer várias coisas. Quando você pega um corpo e o que transforma ele em alguma coisa útil para o ser humano, para o homem, a gente tem o que? Nós temos objeto. Então, daquele tronco, você foi lá e fez uma mesa. Então, a mesa, galera, ela é o que? Ela é um objeto. São os corpos, olha, os corpos, o anterior, que representa uma utilidade para o homem. Tudo bem? Então, isso é corpo e isso é objeto. Então, cuidado para não confundir. É muito comum haver confusão desses dois conceitos. Tá bom? Seguindo aqui, a gente tem o quê? Mais um conceito básico, que é o conceito de átomo. Átomo, galera, ele é definido como a menor parte da matéria. Com o tempo, a gente vai perceber que essa definição ela está incorreta. O átomo não é a menor coisa da matéria. Existem coisas menores que o formam, como elétrons, prótons e nêutrons. E existem coisas menores que formam esses nomes que eu falei para vocês. Mas, por enquanto, o átomo é o quê? Ele é a menor parte da matéria. E eu quero que vocês gravem átomo como o quê? Quantidade. Isso é muito importante, tá bom? O elemento, galera, o elemento eu não vou dar a definição de elementos para vocês. Por quê? Porque para a gente definir elementos, a gente precisa entender um pouco da estrutura atômica, em especial os prótons. Como a gente não chegou lá, eu quero que vocês gravem elemento como variedade. Por quê? Por causa disso. Nós temos aqui uma substância na química chamada de ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico é simbolizado como H2SO4, tá bom? Como eu falei para vocês, átomo ele é quantidade, enquanto elemento é variedade. Então, se eu perguntar para vocês quantos átomos tem aí? Átomo é quantidade, vamos lá. A gente tem o quê? 2, aqui 1, que está de forma implícita, e mais 2. Então, você tem o quê? 7 átomos. Você tem 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Você tem 7 átomos no total. Mas quantos de elementos você tem? Quantas variedades? Você tem o quê? O H, você tem o S, que é o enxofre, e você tem o O, que é o oxigênio. Então, você tem o hidrogênio, que é o H, você tem o S, que é o enxofre, e você tem o O, que é o oxigênio. Então, você tem 3 elementos, tá bom? Então, assim, se vocês entenderem isso aqui, isso vai ser muito importante, tá? Porque muitos alunos confundem a questão do átomo e elemento. Gravem átomo como quantidade, elemento como variedade. Então, você tem 7 átomos e você possui 3 elementos, tá bom? E para terminar, galera, vamos ver aqui o conceito de molécula. Molécula é a junção de 2 ou mais átomos, ou seja, aquelas menores coisas da matéria, menores coisas que formam tudo, por ligação covalente. Então, o que acontece? Aqueles átomos, as menores coisas que formam qualquer material que existe,
eles podem se ligar. E na química a gente vai estudar basicamente 3 tipos de ligação: a ligação iônicas, ligação covalente e as metálicas, tá bom? Então quando eu pego 2 átomos e ligo eles, 2 ou mais átomos e ligo eles através de ligação covalente, a gente vai ter o quê? Uma molécula. A ligação covalente vai estudar futuramente o que é a ligação química. Mas de forma geral, a ligação covalente quando ocorre compartilhamento de elétrons, tá bom? Que é uma das formas dos átomos se ligar. A gente vai entender futuramente o que é isso. Mais grave em que molécula é a junção de 2 ou mais átomos por ligação covalente. Como por exemplo a molécula de água. A gente tem o quê? 1, 2, 3 átomos. Nós temos 3 átomos e o quê? 2 elementos. Temos hidrogênio e oxigênio. Esses 3 átomos estão ligados entre si por ligação covalente, por compartilhamento de pares de elétrons. E com isso você tem o quê? Você tem uma molécula. Tá? Talvez você não tenha entendido muito sobre essa questão da molécula, mas futuramente isso vai fazer muito sentido para vocês. Como a gente está aqui só na aula de introdução, a gente não pode se aprofundar ainda nesses assuntos aí, tá bom? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo aí para vocês me ajudarem. Então é isso. Forte abraço. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, galera!